Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós hoje vamos fazer uma reflexão onde nós iremos constatar algo que Jesus sempre enfatizou quando fazia seus milagres. E ele sempre enfatizou na fé daquele que estava pedindo o milagre. Ou seja, ele é o Todo-Poderoso, ele tem autoridade sobre todos os reinos da terra. Ele pode operar qualquer tipo de milagre, mas ele quer que você tenha fé nele. E quando você pedir que ele faça o milagre, você exerça essa fé, você creia que através dele este milagre acontecerá. Muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele, mas se você pedir com fé, se você pedir dentro da sua perfeita vontade, com certeza este milagre irá acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos e vamos ler capítulo 9, a partir do verso 14, que fala da cura de um jovem possesso, um jovem que estava possuído por um espírito imundo. E Jesus, nos versículos anteriores, nós vemos que ele desceu ali do Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João foram convidados a viver essa experiência espiritual. E depois que Jesus desceu do monte, ele avisou a Pedro, a Tiago e a João que não divulgassem nada do que ele tinha visto, que foi a sua transfiguração, com as roupas brancas, o corpo resplandecente, e que isso aconteceria depois da sua ressurreição. Mas ele disse a Pedro, a Tiago e João que não divulgassem, não falassem nada do que eles tinham visto. Eles foram privilegiados em serem convidados para viver essa experiência sobrenatural com Jesus. E quando ele desceu do monte, no capítulo 14, nós lemos: quando eles, os 3 discípulos, se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor. Uma numerosa multidão se formou ali. E viram também que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. A fama de Jesus já estava correndo, por todo Israel, por todos os lugares que ele passou, que fez milagres, que operou milagres, curas, expulsão de demônios, ressuscitou mortos. Tudo isso já estava sendo divulgado ali em Israel, por onde Jesus passou. Então todos estavam realmente querendo estar com Jesus para pedir alguma coisa. E Jesus, nesse momento, ele interpelou, ele perguntou aos escribas o que é que eles estavam discutindo com aquela multidão. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Então, naquela multidão, tinha um pai que tinha um filho jovem, possesso do espírito imundo, e ele queria contar com essa misericórdia de Jesus, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha já expulsado muitos demônios. Então, ele continuou relatando para Jesus. Este pai continuou: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Então este pai estava vivendo uma situação terrível, né? Se você já é pai, se você já é mãe, você consegue imaginar a situação que esse pai estava vivendo, vendo seu filho sendo possuído por um espírito imundo que fazia horrores com esse jovem.
E ele tinha essa reação, ele se jogava no chão, ele espumava, ele rangia os dentes, mas isso porque ele estava sob a ação deste demônio. E o pai disse a Jesus: eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aquele pai, antes de Jesus chegar, ele pediu a alguns discípulos de Jesus que estavam ali que expulsassem aquele demônio, mas os discípulos não conseguiram. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele está dizendo: geração incrédula, vocês não têm fé. Eu não vou estar aqui todo o tempo, mas vocês precisam ter a fé, pedir o milagre, e o milagre então acontecerá. Então Jesus disse: traga aqui o menino. E trouxeram o menino até Jesus. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou aquele menino, aquele jovem, com muita violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então o menino teve um ataque ali, uma demonstração demoníaca diante de Jesus. E perguntou então Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai respondeu: desde a infância. Imagine você como pai, como mãe, ter um filho nessas condições, que desde a infância ele estava sofrendo desses ataques demoníacos. E o pai continua relatando para Jesus: e muitas vezes esse espírito imundo o tem lançado no fogo e na água para o matar. O espírito imundo, os demoníacos, os demônios, Satanás, ele está sempre com este propósito, de nos matar. Então ele vai usar de todos os meios. Mas o pai disse a Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Então respondeu Jesus: sim, tudo é possível ao que crê. Imagine, Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade sobre o reino das trevas, tem até hoje, né? E ele podia realmente naquele momento expulsar o demônio que ali estava, mesmo que o pai não tivesse a fé, não cresce que Jesus tinha este poder. Mas Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus está enfatizando aí que a nossa fé é fundamental para que os milagres aconteçam na nossa vida, aconteçam na nossa casa, na nossa família. E esta fé nós recebemos dos céus, é uma graça recebida, é um dom de Deus. É uma fé que vem com uma convicção muito clara e muito forte no nosso coração, de que Jesus é poderoso para exercer qualquer milagre, para operar qualquer milagre. Mas quanto mais nós estamos andando com Jesus, quanto mais perto estamos caminhando com Ele, esta fé vai se fortalecendo a cada dia. E Jesus disse: eu posso expelir esse demônio do seu filho. Você crê? Porque tudo pode aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas nos olhos, muito comovido: eu creio, Jesus, que tu és o Filho de Deus, que tu és o Filho do homem, que tu tens poder e autoridade sobre o reino das trevas. Eu creio que tu podes sim expelir este demônio do meu filho. Mas o pai também pediu algo a Jesus: ajuda-me na minha falta de fé.
Porque muitas vezes, mesmo que já estejamos andando com Jesus, mesmo que já estejamos caminhando perto dele, nos consagrando, tem momentos tão difíceis que perdemos a nossa fé. Perdemos a fé de que ele pode operar um milagre em determinadas situações. Perdemos a fé de que se estamos passando por umas circunstâncias difíceis, por circunstâncias difíceis que a todo momento surgem ao nosso redor, perdemos essa fé em Jesus, que ele pode nos consolar, que ele pode resolver aquela situação. Nós geralmente queremos resolver ao nosso modo, mas nós precisamos dizer: eu tenho fé que o meu Salvador, o meu Redentor, Jesus Cristo, ele está presente nesta situação. Ele está conduzindo esta situação. E eu vou crer naquela palavra que ele falou para o pai daquele jovem. Tudo é possível ao que crê, mas vamos deixar sempre Jesus conduzir a situação, Jesus decidir por nós, porque ele sabe todas as consequências que nós iremos sofrer se nós resolvermos decidir por nós mesmos. Então, prosseguindo, o pai pediu a Jesus que lhe ajudasse na sua fé, na sua falta de fé, porque não é uma situação fácil, nós podemos, em momentos como esse, ter realmente vacilos, né, ter uma falta de fé momentânea. Então nós precisamos sempre pedir a Jesus: me ajude, Jesus, estou passando por uma situação muito difícil. Talvez minha fé falhe, talvez minha fé falte, mas me ajude nos momentos que eu tenha falta de fé. Então, verso 25, nós lemos: vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Era um espírito que estava trazendo mudez e surdez àquele jovem. Eu te ordeno, veja a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. Eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu daquele jovem, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, porque os discípulos estavam ali presenciando toda aquela cena: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E respondeu Jesus: esta casta de demônio não pode sair senão com muita oração e também com muito jejum, porque quando nós jejuamos, nós nos abstemos de muitas coisas, a nossa carne é redimida, é diminuído o nosso ego, a nossa vontade, nós conectamos com Deus através da oração, que é um instrumento poderosíssimo. Então Jesus disse no verso anterior, mais acima: ó geração incrédula, vocês não vão me ter por muito tempo aqui na terra. Então vocês precisam desenvolver também esta relação íntima. Vocês precisam usar o jejum e a oração, que são instrumentos, armas espirituais, para também receber este poder e esta autoridade para operar milagres aqui na terra. E quando os discípulos de Jesus, lá em Pentecostes, depois que Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo veio em Pentecostes, a partir daquele momento, os seus discípulos receberam este poder e esta autoridade
para operar milagres aqui na terra, em nome de Jesus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse domingo. Reflita, confie no seu Deus, confie em Jesus e tenha Ele como seu Salvador e Redentor. Caminhe bem pertinho para você receber este poder e esta autoridade sobre o reino das trevas. Deixe o seu like, não esqueça. Compartilhe essa mensagem. E no próximo domingo, nós estaremos juntos novamente. Até lá!